O homem tá eficiente, viu, hoje? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live realizada pelo PET, Senhor de Informações. Hoje a gente está com a Tânia. A Tânia vai estar falando um pouco para a gente. A Tânia Pinheiro é professora da Universidade Federal do Ceará, nosso campus, que está lá desde 2017. Ela possui doutorado em Educação pela Universidade também Federal do Ceará. E ela possui 6 orientações de trabalho e conclusão de curso, e orienta também outras 4 dissertações de mestrado e 21 monografias de conclusão de curso e aperfeiçoamento ou especialização. Então, ela tem mais do que base para estar falando sobre o tema que ela vai estar discutindo com a gente. E também vocês já ficam prontos para fazer perguntas sobre isso, que é um tema bastante interessante, que é tema: o que você precisa saber para pensar em fazer um TCC em educação na computação? Tânia, é um prazer estar participando com a gente. Agradeço desde já a disponibilidade. É contigo. Fica à vontade. Ah, desculpa por cortar rapidinho. Lembrando para o pessoal, quem quiser fazer as perguntas, pode deixar no chat, que durante a apresentação eu vou estar lendo para ela, ou em algum momento que ela decidir estar parando para responder as perguntas. E quem tiver com o microfone também, pode estar fazendo perguntas usando o microfone, só dá aquela testadinha antes para não dar estourada. E o Vlad está corrigindo em 2007. Eu falei 17, foi, Vlad? Foi. Ah, 7. Tô perdido, a pandemia deixa a gente doido. Tânia, contigo. Prazer. É. Ai. Prazer, gente. Prazer enorme estar aqui. Eu adoro falar de TCC, de metodologia. Todo mundo sai correndo e eu saio atrás de contrário. Eu ando na contramão às vezes. O convite hoje é para falar de TCC na área de educação, mas eu acabo falando de TCC de modo geral. E educação entra como um exemplo de várias coisas que acontecem. Eu tenho que acontecem no percurso aí dos trabalhos. E não só o TCC também, que imagino que talvez tenha alguém aí que está mais no começo do curso, não sei, Evelyn Reis, último semestre. Eu não vou usar slides, até preparei alguns, mas eu acho que eu prefiro ficar olhando o chat aqui. Acho que eu estou querendo mais conversar mesmo. Eu tenho formação em computação, graduação em mestrado. Eu fiz mestrado em rede de computadores, sistemas distribuídos, acreditem. E eu entrei no campus Quixadá no começo do campus, há 12, 13 anos atrás, a gente acabou de fazer aniversário, para a vaga de estrutura de dados. Porque eu nunca fui muito desenvolver sistemas, mas a parte de FUP, de algoritmos, eu desenrolava bem, e foi a vaga que eu entrei. Depois que eu entrei, para minha felicidade, tinha coisas que eu estava muito afim de fazer e que ninguém queria, porque a minha formação é interdisciplinar, eu tenho um caminho pela educação também, e aí eu fui me encaixando no curso de sistemas, selecionei introdução à administração, a disciplina do primeiro semestre, que era TGS, agora Sistema de Informação, a gestão da informação do Sistema de Informação, essa trilhazinha, marketing, empreendedorismo só uma vez, mas não é minha vocação, não rola, várias disciplinas diferentes de sistemas. No campus, eu sou mais conhecida como a professora de metodologia, para minha alegria, isso é muita honra. E hoje eu estou numa disciplina de projeto, no curso de design, mais do projeto 1, que está me trazendo coisas também para o projeto de pesquisa. Eu descobri que design e projeto não é só uma simples tradução, realmente o significado e a forma de fazer é a mesma. Tanto que se eu mostrar aqui uma telinha que eu vou mostrar, é um híbrido que eu posso mostrar tanto no TCC como no projeto integrado, que é exatamente a mesma coisa. Dessas especializações que foram listadas, eu não gosto muito de começar falando de currículo, não. Mas nessa parte de metodologia eu acabo falando porque eu tenho umas afirmações tão contundentes, assim, tão tenho certeza, que às vezes é importante explicar de onde vêm essas certezas até que eu descubra que eu estou errada. Quando eu terminei graduação mestrado, eu descobri que, falando um pouco do meu caminho na educação, eu entrei direto para trabalhar na RNP, na Rede Nacional de Pesquisa, instalando os primeiros pontos de internet no Brasil na época, antes de ser a internet comercial, e parte da minha tarefa era ensinar pessoas a mandar e-mail.
Parte da minha tarefa era ensinar pessoas a usar um editor de texto, e eu descobri que eu não conseguia. Tem um caso específico de uma pessoa que eu não conseguia ensinar ela a usar um editor de texto. E ela era uma pessoa bem inteligente, com renome nacional, comprovadamente, eu fazia o que está errado. Foi quando eu despertei para isso de aprendizagem, da área de educação. Tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. E, assim, como, né? Se eu vivo ensinando coisa para um monte de gente, já fui monitora, disciplina, de teleprocessamento, já depois de redes, depois não sei o que, e não consigo ensinar a pessoa a usar o teu texto. E eu fui começando a despertar que o uso do editor de texto usa raciocínio lógico matemático. E é uma pessoa bem das letras, essa pessoa que eu estava tentando ensinar. Então, tinha alguma coisa de raciocínio que o meu não estava encaixando com o dela. Não é que ela era errada ou eu era errada, é uma questão de encaixar. A pessoa que ensina tem que encaixar com a pessoa que aprende. Senão, vocês podem ver qualquer disciplina que vocês estiverem fazendo, não importa quem é o professor ou professora, a pessoa não vai conseguir ser super-herói e de ser considerado um bom professor para 100% dos alunos. Só vai chegar até 70%, 80%. E vai ter uma turma que acha péssimo, vai ter uma turma que ama. Porque é quando encaixa. O estilo de aprendizagem que eu estou falando aqui é diferente de alguns de vocês. Aliás, eu tenho uma classificação que eu uso, o meu é minoria. E aí eu acabo que eu tenho a ilusão de ser compreendida, né? Talvez só por alguns. E começo a despertar realmente para a educação. Eu saí de lá, nessa época eu ainda morava em Recife, eu saí de lá, fui trabalhar num banco, minha grande missão era ensinar pessoas a usar correio eletrônico, acreditem. Isso foi em 94, 95, a internet nem era comercial, essa rede do banco nem era internet ainda, era o sistema interno do banco. Quando eu comecei a ensinar, foi a pergunta no momento certo. Foi exatamente, eu demorei a descobrir essa história do estilo de aprendizagem que eu falei. Porque eu demorei muito tempo para descobrir por que eu não conseguia fazer aquela pessoa. Por sinal, hoje eu estou no grupo de WhatsApp com ela, toda vez que eu vejo o nome dela, eu lembro da história. Como é que eu não conseguia? Então, eu demorei a descobrir que isso, sabe, que a gente não estuda isso. Não ensinam para a gente estilo de aprendizagem. Estou até num projeto agora com isso. Não é letramento digital. É ensinar correio eletrônico. Letramento digital transcende a inclusão digital. Letramento digital, inclusão digital é aprender a usar, eu acho que eu fazia inclusão digital. Ensinar a usar. Letramento digital é usar meu correio eletrônico, por exemplo, vamos lá, meu Instagram, ou Facebook. Eu não usar o Facebook só para bobagem, para ficar navegando lá, passando aleatório, perdendo tempo mesmo. Eu usar para realmente me relacionar com pessoas. Eu saber usar para uma coisa útil. Aí a gente começa a entrar no letramento digital, e agora, bem mais recente, eu soube esse ano, é coisa, não sei de quanto tempo para cá, tem uma próxima palavra que é inclusão informacional. Eu não só saber usar para o que eu gosto, de forma realmente mais útil, não necessariamente produtiva, em termos de produção trabalho, mas de relacionamentos mesmo, de uma forma mais legal, qualquer rede social. E inclusão informacional, eu extrair dali informação para o meu crescimento, daquele relacionamento, eu também crescer de alguma forma. Sim, aí fui ensinar nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava na RNP, nesse meio tempo eu recebi um convite para uma empresa, pronto, essa empresa que me levou lá para o banco, que eu era terceirizada, eu só fiquei 5 meses nesse banco, saí porque foi quando eu vim para Fortaleza. Meu marido recebeu uma proposta, a gente veio, já tinha decidido vir para o Ceará, e quando você põe uma ideia na cabeça, as coisas acontecem, e aconteceu. Quando eu me despedi da empresa lá, eu disse para eles, olha, é o seguinte, eu quero trabalhar com o adulto do amanhã. Meu negócio é trabalhar com adulto, não é criança. Eu quero educação, eu gosto de ensinar, mas com adulto. Vocês têm um setor de informática educativa. Se vocês forem lá para o Ceará, me chama, que eu quero voltar a trabalhar com vocês.
E essa empresa, quem mandou me chamar foi meu professor do primeiro semestre de graduação. Ele lembrou de mim, olha, passaram os 4 anos da graduação, 2 anos do mestrado, tinha 5 anos que eu estava trabalhando lá. Ele precisou de uma pessoa, ele mandou me chamar. Tudo bem, eu estava na RNP, na internet, e era alguma coisa ligada à rede. Mas isso que eu quero dizer para vocês, quando a gente está num convívio profissional, que a faculdade, mais que a gente fique à vontade, é um convívio profissional. Você se contrataria? Né? Você se contrataria? A gente está te observando. Eu vivo pensando, se que tem hora que eu penso, eu queria ter uma empresa para contratar esse aluno, sabe? Porque não é só o resultado do trabalho, é uma coisa de vontade, de acertar. Eu já tive uma aluna que quase reprova, mas eu contrataria ela. Ela teve muita dificuldade, passou arrastando, mas eu contrataria. Porque era a pessoa, a resiliência em pessoa. Tinha muitas virtudes. Né? Tinha dificuldade específica técnica, mas isso aí é o de menos. Aí me mandaram chamar, quando eu estava no Ceará, eu estava desempregada, dando aula de o quê? Ensinando pessoas a usar correio eletrônico, ensinando pessoas a navegar na internet. Afinal, eu era pioneira, né? Era quem sabia, quem aprendeu primeiro. Falo já do criança e adulto. E aí me chamaram, ligaram para mim e me chamando para trabalhar exatamente no setor de informática educativa. E foi quando eu aprendi sobre educação. Porque eu trabalhava no Colégio Salesiano Dom Bosco, que fica em Fortaleza, no Antônio Salles, quem conhece, e dava na época, a gente está falando de 92, não, peraí, 95 foi quando eu fui para o Ceará, passei um ano, assim que eu vim, eu fui um ano substituta, professora substituta na computação de Fortaleza. Mas aí eu achei melhor sair, não me identifiquei muito lá naquela época, e fiquei ensinando numa empresa da professora Rossana, Vladimir. Era o irmão dela, estava fundando essa empresa. E Rossana é comigo, contemporânea desse início da internet, quando viajava para treinamento no Rio, era eu pelo Pernambuco, ela para o Ceará, a gente se conheceu bastante. E eu passei esses 2 anos nessa empresa de informática, no setor de informática educativa, e no primeiro ano, eu dava aula no Salesiano Dom Bosco, de alfabeto, era primeiro ou nono ano. E era uma aula por semana com esses alunos. Nessa época se fazia assim, a internet, e a gente nem tinha internet, era só computador, e joguinho, e office. E foi quando eu aprendi o que é planejar aula, o que é avaliar, eu comecei a entender algumas coisas que eu até já fazia intuitivamente, porque eu acho que eu nasci com esse DNA, mas eu não entendia muito bem as coisas. Como planejar uma aula. E todo mês vinha uma pessoa de Recife para Fortaleza para fazer o plano de aula do mês inteiro, de todas as turmas. Então, eram 9 turmas, 4 semanas, a gente fazia sempre uma reserva. Faz a conta aí, tá? 9 turmas, vezes essas 5 aulas, a gente planejava essas aulas todas, e eu aprendi a fazer um planejamento de aula, que é objetivo de aprendizagem, conteúdo, desenvolvimento, materiais, metodologia, etc. e tal. Vocês que estão aí, quantos aí de vocês já passaram pela disciplina PPCT? Tem um aí do último semestre de redes. Se vocês forem ver a disciplina Projeto, Pesquisa Científica e Tecnológica do Campus, e PTC-DD do Design, todas são idênticas. Mais idênticas, que cada professor dá o seu tom. Mas ali por trás tem um plano de aula de cada uma das aulas, que eu preparei ao longo de 4 anos, ao longo de 3 anos. No começo, eu e o Michel, muito forte, teve uma época com a Carla, teve uma época com o Paulo Rego, e a gente tem os materiais, cada aula tem, do jeito que eu aprendi lá na época de Salesiano Dom Bosco, qual é o objetivo da aprendizagem, qual é o material. E tem umas que eu fiquei tão experiente com a disciplina Projeto de Pesquisa, que eu boto lá, nesta aula, o aluno vai perguntar tal coisa. E a resposta é essa. E, gente, as perguntas aconteciam. Foi quando eu pedi para sair da disciplina. Porque já estava muito sem graça. Sabia até que vocês iam perguntar? Sem emoção. E eu percebi que quando a gente sabe muito, a gente começa a não explicar direito, sabe? Porque a gente acha que é óbvio. E eu senti que eu precisava dar uma saída. Projeto integrado,
O 1 eu tô quase chegando no ponto. Não, ainda tem uns 2 anos para eu chegar nesse ponto que eu cheguei lá, da outra. E tem tudo planejadinho, objetivo, tudinho. Aí eu aprendi nessa época. Depois, eu comecei a pensar em fazer doutorado em educação, porque realmente eu vi que é meu negócio. Quando eu fui monitora, só voltando um pouquinho no tempo, quando eu fui monitora da disciplina eu, como aluna de graduação, no 5º semestre, fui monitora no 3º da disciplina teleprocessamento e de redes. Eu comprei, meu primeiro livro de educação eu comprei ali, e era um negócio que eu nem sabia o que era, ensinando a aprender. Ensinando a aprender. E depois eu descobri que aquilo é construtivismo. E é o que eu faço hoje, eu ensino a aprender. A metodologia de todos os projetos que eu faço, meu objetivo é que vocês não precisem de professores. Eu ensino a aprender, porque aí o que acontece? Se o professor te dá material, te dá recurso suficiente para você fazer o geral sozinho, a aula, os momentos de interação, eles são muito mais alto nível. A gente sai do feijão com arroz e fica alto nível. No caso de projetos, a gente consegue entrar em questões mais profundas do projeto, fica bem mais interessante. E o tempo todo isso. Aí eu fui seguindo, doutorado em educação, aí a história comprida. Eu demorei 6 anos para conseguir entrar nesse doutorado, porque, enfim, eu vim da computação, não sabia fazer projeto, não fazia ideia de como se fazia projeto de pesquisa, não sabia nem o que era, o que existia. Não, eu emendei graduação, mestrado, só entreguei minha monografia e acabou-se, minha dissertação. Aí comecei, tendo que aprender, não tinha quem me ensinasse, eu estava meio forasteira na faculdade de educação, um professor lá me adotou, como eu passei pela inclusão informática educativa, enquanto eu estava no Salesiano, eu comecei a participar da comunidade informática educativa, aí um professor da educação, o professor Hermínio, me adotou, ele adota todo mundo que queira trabalhar lá no laboratório dele, depois ele não deixa a gente sair, mas para entrar é fácil. Qualquer pessoa pode entrar. Aí eu passei um tempo lá com ele, depois de os 6 anos é porque eu fiz 3 seleções de doutorado, 4, entrei na 4ª, teve ano que teve greve, não teve seleção, e teve um ano que eu me dei pausa, porque, assim, o choro já tinha sido muito grande. E eu consegui entrar no doutorado no ano que eu entrei na UFC de Quixadá. E depois que o tempo passa, a gente descobre que tudo na vida acontece no tempo certo. No tempo certo. A gente pode não entender na hora, mas a gente depois entende. Teria sido muito inferior se eu tivesse entrado antes. E eu, como eu passei muito tempo me preparando, eu fui um dos raros casos de que entrou no doutorado e saiu com o mesmo projeto. Eu já vinha um ano antes trabalhando, fazendo uma pesquisa exploratória de campo que a gente faz, eu estava um ano trabalhando. Durante esses 6 anos, minha grande formação realmente foi na época do Salesiano, porque vinha uma pedagoga, me ensinava a fazer as coisas. E aí, meu próximo passo era metodologia de pesquisa, né? A gente TCC em educação, eu falei o percurso em educação, vou falar agora o percurso em pesquisa. Em pesquisa eu não sabia nada. Quando eu entrei nesse grupo na educação, o professor me colocou para ser professora de especialização e orientar uma aluna, orientar 3 alunas. Assim, a minha melhor amiga hoje é ela, a segunda e a outra, porque a gente teve com a amiga, né, aprender junto, porque eu não sabia nada, e vamos lá, fizemos, e até hoje, pelo menos a principal, a minha primeira orientanda mesma, é minha parceira em metodologia de pesquisa, muita coisa que eu faço é junto com ela, a Ana Cláudia Pinheiro, o sobrenome é coincidentemente mesmo, e a gente está sempre conversando, toda semana, toda semana, toda semana. E ela também passou um tempo ensinando a mesma disciplina que eu, projeto de pesquisa. A gente tem muitos materiais, muitas técnicas que ajudam tudo, e na essência de tudo, tem uma tal fichinha dos critérios de avaliação de TCCs. Você pega aquela ficha, avalia qualquer trabalho, e você vai dar uma nota. Eu não preciso dizer nada, adoro essa aula. Eu entrego um TCC que eu conheço a história, a turma avalia, eu vou demorar um pouco, porque ela representa como eu penso que as coisas devem ser. Eu entrego os critérios, tá aqui um TCC. Dê a nota. O critério tem a nota, a pontuação de quanto vale o objetivo, quanto vale cada coisa, dê a nota. E a nota que os alunos dão, sem eu ter explicado a ficha, é muito parecida
com a da banca. E os motivos são muito parecidos. Ou seja, esse é o caminho. Eu estou promovendo a autonomia, eu estou empoderando a autonomia, critérios de avaliação. E eu aprendi isso no doutorado. Olha, eu já tinha entrado em Quixadá, eu já era professora do projeto de pesquisa há 3 semestres, e eu só aprendi essa história dos critérios numa disciplina do doutorado. A Rita Vieira, que eu adoro, eu vim falando o nome dela, ela realmente é um divisor de águas, me ensinou essa história de critérios. E a partir daí, resolveu a minha vida e a vida dos alunos do campus, porque é o seguinte, no começo, os alunos iam para as bancas, e eu vinha aquela nota, né, como professora de metodologia, o orientador sente as dores da nota, a gente sente o ônus e o bônus daquela nota, a gente sente assim, no fundo da alma. E vinha aquelas notas, eu não tenho problema com nota baixa, não, desde que eu saiba o que foi que eu errei. Eu não tenho problema, realmente não. Agora, me diga que eu estou errada, entendeu? Isso eu levo para a sala de aula. Eu tenho que dizer para o aluno por que ele está errado, o que ele pode melhorar, senão eu não vou tirar ponto. Eu até digo, teve situações, em projeto acontece muito isso, eu olho assim, isso não tá bom, mas eu não sei te explicar o motivo, eu não vou tirar ponto. Eu não sei explicar o motivo. Projeto integrado são 5 disciplinas integradas, um monte de conteúdo tudo ao mesmo tempo, e eu não sei essas coisas, eu sou professora de metodologia, e não de HC, semiótica, sociedade, cultura e tecnologia, as coisas tudo interligadas. No caso dos TCCs em sistemas, tinha um tal dos gráficos coloridos do Vladimir. Até hoje eu estou procurando lápis de cor, não tinha nada a ver com lápis de cor. Mas mesmo assim eu conseguia corrigir os trabalhos e atribuir a nota que fazia sentido. Coloração de gráficos, por exemplo. Né? Então, e eu corrigia a nota daqueles trabalhos mesmo sem entender o conteúdo, porque eu conheço os critérios, eu procuro o objetivo, procuro a metodologia, tudo tem lógica. E aí foi nisso que eu fui parar, nessa conta dessa experiência de orientação TCC. Chegando ao nosso tema central, TCC em educação, eu vou contar a história um pouco invertida, que é o seguinte, imagine, eu vou falando aqui para, talvez, sistemas, né, que é o organizador do encontro, vocês têm aí, Robson, você tem um amigo lá do curso, vamos lá, de licenciatura em física, lá da FECLESC, que aprendeu a programar. Aí ele chega para você, Robson, eu vou fazer meu TCC em sistemas, em computação. Vou fazer meu TCC em computação, porque eu aprendi a programar. Como vocês aqui entenderiam isso? Você vai rir da pessoa. Você vai rir da pessoa. Programar, fazer sistema não é programar, a gente sabe disso, né? Né, Robson? Pronto. Exatamente. É assim que acontece do lado invertido, quando alguém da computação chega para alguém da educação e diz, eu consigo dar aulas, vou fazer um TCC em educação. É a mesma coisa. Não é assim. Vamos falar do invertido mesmo, que fica mais fácil vocês entenderem a ideia. Se alguém bate a porta do campus, diz, aprendi a programar, quero fazer um TCC em computação, e você vai ajudar essa pessoa a orientá-la. Aí você diz, olha, aqui é até um lugar fácil de você se situar, porque, por exemplo, assim, é um negócio mais de infraestrutura, eu vou te encaminhar para o pessoal de redes. É um negócio mais ligado à gestão, vou te encaminhar aqui para o pessoal de sistemas. E aí, por aí você vai. É colorido grafos, né? O pessoal lá da computação gosta desse negócio aí. E você vai encaminhar a pessoa. Quando essa pessoa chegar lá no curso, ela ainda vai entrar no curso, né? Vamos lá, sistemas. Sistemas tem a parte mais de gestão, eu vi que tem um evento teve a palestra germana, tiveram várias palestras, você vai entrando, e aí, qual é a coisa específica que você quer falar de computação? Tá? É programação mesmo, tem certeza? Tem tanta coisa que pode ser feita sem programação, ou tem coisas com programação. É a mesma coisa da educação. TCC em educação começa, eu quero ensinar não sei o que para as pessoas. Peraí, calma. Você quer ensinar, muito bem. Ensinar o que a quem?
Ah, eu quero ensinar a programação lá na escola. Ótimo, muito bem. Como é que se ensina a programação? Aí começam os problemas. Quase todos os alunos, não são todos, mas eu diria 90% dos que chegam pedindo TCC em educação estão procurando algo fugindo de programação. Não é porque quer. Claro, tem esse mestre, eu estou com um que ele está no ensino de desplugado por vocação mesmo. Ele fala, inclusive, com os autores do cara do Brasil que inventou, realmente é dele. Mas não é sempre assim. Em geral, é procurando o conhecido. E não é por má fé, porque a gente conhece a escola desde sempre, a gente acha que é tudo bem, tá tudo fácil. Aí, na hora que a gente tem essa posição, tá tudo bem, tá tudo fácil, eu consigo ensinar, você está aprovando aquele seu professor, que em todo canto tem, inclusive em Quixadá, que não aprendeu sobre didática e está lhe dando aula. Entendeu? O professor, nossa equipe é exemplar, nossa equipe, eu trabalhei na Federal de Pernambuco como substituto temporária, na UFC já fui substituto na administração, na computação, já passei pelo IFCE também como substituto do tempo. Eu lhes garanto, o que a gente tem que estudar, só tem que estudar. Não tem essa dedicação, essa vontade de acertar, é impressionante, entende? Tânia, E desculpa, assim, a gente não estuda didática. Oi. desculpa atrapalhar, então, tua fala veio uma curiosidade, que o Diego falava bastante sobre isso, eu queria saber um pouco de sua opinião, que ele diz que acontece, como no Brasil não tem a profissão de pesquisador, de fato, acontece uma coisa interessante nas universidades que são bons pesquisadores que querem pesquisar, mas são obrigados a ter a carga horária como professor e acabam não se dedicando tanto ao ensino e fazem aquele... Isso. Não por maldade, mas porque são realmente precisam, como tem também bons professores que gostam de ensinar como vocação, mas também são obrigados a fazer algumas pesquisas. Tu chegou a ver casos Sim. parecidos? Eu botei aqui. Tem o famoso tripé da universidade: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Eu, Tânia, sou ensino e gestão. Eu não participo de extensão, eu não sou pesquisadora. Eu estudo, eu publico, porque publicação é igual pontinho de atividade complementar. Se você não faz e não entrega esse pontinho, você não avança. E outra coisa também, eu vejo a publicação como uma forma de compartilhar o meu conhecimento. É só isso, é bem funcional o que eu faço em publicação. E é muito, muito raro eu publicar, um por ano. Esse ano eu peguei uma carona num trabalho lá, vai até no congresso de IHC, porque a pessoa apresentou um trabalho há 2 anos atrás, tinha lá uma dúvida, eu fui lá no congresso de Belém, tu podia fazer assim, ele olhou para mim, faz tudo, né? Aí era metodologias, pode me dar, tudo que eu quero é isso mesmo. Eu não sou a líder da pesquisa, você não vai me ver liderando o grupo, porque eu estudo e gosto de metodologia, porque com metodologia eu sou interdisciplinar, eu converso com qualquer pessoa de qualquer área, estou dizendo que eu leio os trabalhos, dou notas de trabalho de qualquer curso aqui do campus, e notas que fazem sentido. E aí, ensino, pesquisa e extensão, o que acontece? Tem um professor de vocação que a gente chama, que é o meu caso, a pesquisa eu ponho... Eu estou sempre estudando mesmo, mas não é aquela pesquisa como a gente vê outras pessoas. A extensão e gestão. Vamos falar aqui do Cristo. O Cristo eu vejo muito forte pesquisa e ensino. Professor Cristo, ele também é professor de vocação e ele é muito forte em pesquisa. Procura Cristo em extensão? Não tem. Procura ele em gestão? Não tem. A gente não dá conta de mais de dois coisas disso aí. Não dá conta. É questão é igual ser bom em português e matemática ao mesmo tempo. Eu conheço uma pessoa que é boa em línguas e matemática ao mesmo tempo, assim, muito bom. Fora isso, a gente vai para vocações, aí acontece isso. Tá? Você acaba deixando de lado o ensino e tudo. Acaba ficando mais ou menos o ensino, certo? E outro agravante é que a gente não aprende a ensinar. O que eu aprendi lá no Salesiano, como é que planeja uma aula, como é que avalia,
Por exemplo, todo mundo já viveu, e eu continuo vivendo com... Não mais que eu estou em projeto. Quando você tem uma situação que o professor... que você diz que o professor botou na prova algo que não botou. Quer dizer, você diz que caiu na prova algo que ele não ensinou. E ele diz que sim, só botou na prova o que ensinou, os dois estão certos. Os dois. O que acontece? Existe um negócio chamado nível cognitivo. Nível cognitivo mais básico, procure aí na internet, qualquer coisa, taxonomia de Bloom. Tá aqui. Qualquer figura que aparecer serve. É um negócio da década de 60, foi atualizado em 2002, mas qualquer figura que você botar é serve. O nível mais básico é compreender, conhecer, compreender. Se você está assistindo lá uma aula de programação, de qualquer área de exatas, principalmente, você está só compreendendo o que o professor está fazendo, qual é o problema quando você chega na prova e quiser a prova? É porque você não treinou o nível superior, que é resolver problema. É na hierarquia superior. Seria uma aprendizagem mais Entendeu? ativa, no caso, né? É ativa, que é o fazer muito exercício, mas é o nível cognitivo que é o problema. O professor bota exercício para você reproduzir na aula, calcule o MC, e na avaliação põe um problema de uma situação real, que é o nível de aplicação, é mais alto. Você não vai conseguir fazer de nada, nunca. Se você já não treinou esse nível. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar em sala de aula, um nível lá em cima, estudo de caso, e na prova eu colocava o nível inferior. Aí os alunos achavam a prova fácil, não era fácil, não. Era só porque eu exercitei primeiro o nível cognitivo acima das competências previstas no currículo do curso e pedia o que está previsto no projeto do curso. Entendeu a sacada? Essas coisas que quem vai para estudar TCC em educação, se você quer, vamos lá, quero ensinar alguma coisa a alguém, você tem que estudar como que ensina. Tem que estudar como é que ensina FUP. E aí é onde começam as resistências. Se alguém quer ensinar... primeiro precisa estudar pensamento computacional. Precisa estudar algumas coisas. Aí, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando, na verdade, extrapolando para falar de um projeto interdisciplinar. Se você quiser resolver, quem é de sistemas, fazer um TCC lá com a Carla, com a Pauline, o pessoal bem de engenharia de software, você não vai ter que estudar umas coisinhas a mais de engenharia de software. Porque quando vem para mim, não quer estudar umas coisinhas a mais da educação básica. Gente, eu cobro o básico de didática, como é que se planeja uma aula, um básico. Quem vai para ensinar alguma coisa de FUP, tem um autor que é 4 passos de como resolver problemas, ensinar a resolver problemas. Tem que estudar uma coisinha a mais. Eu poderia mudar o nome aqui para TCC interdisciplinar, para pesquisa interdisciplinar. Você tem que estar disposto a estudar outra área. Eu acho que tem uma tela aqui que nesse momento pode ser útil, que ela é uma síntese dessa ideia. Tem duas. Vou compartilhar aqui só um pedacinho. Ops. Esse aqui. Ó, quando a gente fala de alguém de redes, alguém de sistemas, alguém de qualquer curso que você faz aí que está me ouvindo, quer educação, é o mesmo raciocínio se você quer o outro curso, ou alguma coisa do outro curso, engenharia de software, ou se eu quero algo com redes, ou se eu sou de redes e quero algo com gestão, você não vai ter que estudar alguma coisa a mais? É a mesma lógica. Exatamente. É você estar disposto a conhecer a outra área e suas sub-áreas. Esse aqui é mais ou menos os passos que você segue para você chegar na outra área, tá? Educação ou qualquer outra. Dá uma pesquisada, a classificação de assuntos daquela área, olha currículos. Eu gosto muito de me guiar por disciplinas dos cursos, porque eles refletem muito o que é o conteúdo daquele curso. Identificar temas de interesse, tem que fazer trabalhos relacionados. Se eu sou de computação, quero fazer um TCC em sistemas, aquela coisa mais de gestão de TI,
eu vou ter que estudar gestão de TI, que significa estudar gestão, estudar o básico do básico, a parte lá da disciplina de introdução à administração, para entender pelo menos estrutura hierárquica, níveis funcionais, para eu poder falar de gestão de TI. Eu já vi um aluno vindo de outro curso, eu ia dizendo o curso, mas não vou dizer, senão alguns vão saber quem que queria estudar gestão de TI. Eu dei o livro, o material de introdução à administração para ele. Eu era professora da disciplina de metodologia, do PPCT. Eu dei o material de introdução à administração, níveis hierárquicos das áreas funcionais. Ele olhou para aquilo, não é isso que eu quero estudar, não. Mas gestão de TI é exatamente isso, é a TI aplicada à gestão, que está representada, o mais básico do básico é isso. Entende? Então, mas foi bom porque como deu sorte que eu conhecia, e rapidamente ele viu o que estava acontecendo. Depois, o legal do interdisciplinar, eu sou interdisciplinar, eu adoro, a gente passa cada mico, porque assim, quando você está falando da outra área que você não conhece, uma coisa, né, vocês falam de educação, tudo é fácil, né? A gente não tem a moleza, foi exatamente essa ideia do aluno. Ele pegou lá o COBIT e achava que gestão de TI era o tal do COBIT, que é uma norma, uma tabela cheia de coisa. Que é coisa bem difícil de entender aquele negócio. Porque a didática dele é um terror. Mas isso é outra conversa. Aí, o legal do interdisciplinar é que você começa a construir pontes. Você começa a construir pontes, você vira um profissional único. Eu hoje faço coisas no campus que só eu faço. Bom, tem outros interdisciplinares também, cada um tem sua especificidade. Mas a minha é construir pontes. Eu conecto disciplinas, eu conecto pessoas. Projeto de pesquisa, o que é que eu fazia? Tinha os orientandos, tinha os orientadores. Eu conectava as coisas. Aí, a terceira parte, que é o legal, a sua contribuição para a humanidade, você constrói ponte. Fazendo uma ressalva aqui, essa ideia, essa palavra ponte é a palavra da professora Pauline, tá? Que ela também tem esse perfil de construir pontes. Eu e ela, a gente não para em grupos de pesquisa. A gente, cada hora, inventa uma coisa diferente para fazer, e depois de um tempo muda, porque, enfim, tem que construir novas pontes. A ponte está construída, perde a graça. A gente vai para construir outras pontes. E nova pesquisa de trabalhos relacionados. Depois que você der uma noção do que é a área, você vai procurar que pontes que eu vou construir e precisa fazer uma nova pesquisa de trabalhos relacionados. Então, eu estou indo lá para engenharia de software, estou indo informática na saúde. Vamos lá, qualquer um do campus Quixadá pode trabalhar com informática na saúde. O que é que eu vou estudar na informática da saúde? Passo 1, vou conhecer o que é informática na saúde, quem são as pessoas. Uma das pessoas da informática médica no Brasil, que ficou bem conhecida, ela fez graduação comigo, aí eu comecei esse exemplo veio por causa desse contato com ela. Dentro da informática da saúde, você quer trabalhar especificamente do quê? Vamos lá, o pessoal de redes de computadores vai trabalhar, sabe com o quê? Com a infraestrutura na hora da cirurgia à distância, que está dando problema. Sabe que a cirurgia parar no meio porque caiu a rede? Mas, gente, a internet caiu. Não. O cérebro da pessoa, que a cabeça está aberta, está no meio de cirurgia agora. Entende? Então, tem espaço para o mundo. Aí, cada um de vocês que vai procurar essa sub-área, formar na saúde, educação que for, vai olhar o que tem, vai procurar esse aqui, esse pedacinho. Aí, a conversa começa aí, para poder ver o que é. E, no final, aí uma observação, que até a letra maior pode ser um erro, mas até que foi útil. O início da ponte é sua própria área, lembre-se disso. Quando você chega para mim e diz, eu quero ensinar programação lá na escola tal, qual é seu ponto de partida? É programação mesmo? Bom, todos vocês têm programação no curso, pode ser. Mas não é só programação. O que tem de diferente do curso de design, do curso de rede, de cada um dos cursos? Que você pode contribuir lá também? A sua ponte. Respeite a sua história, senão você não consegue terminar a ponte. Você começa a construir a ponte de lá para cá, você não tem lastro do seu lado. Se você resolve por outro lado. Aqui, exemplos de possíveis... E falando dessa história da base da ponte, eu vou dar exemplo do sistema de informação, mas eu conheço todos os cursos, talvez engenharia de computação seja o que eu conheça menos,
Mas eu conseguiria dar exemplo de todos os cursos. Redes, porque eu trabalhei muito tempo em redes, engenharia de software, que eu já andei com a Carla há um tempo, ciência da computação, porque, enfim, é minha formação. E vamos lá. Todas essas áreas, toda a sua base da sua ponte, é o que você tem algo para ensinar para alguém para melhorar. Uma das minhas mais memoráveis ida à dentista, eu estava com um parente comigo, a gente ia em família, eu devia ser criança, não sei. Eu sei que eu estava em um grupo, eram 2 ou 3 pessoas. E uma pessoa perguntou para o dentista, por que você fica ensinando, foi que pergunta boa, por que você fica ensinando as pessoas a preservar a cárie se você ganha dinheiro restaurando os dentes? Não foi uma pergunta ingênua, não foi de maldade, não, foi ingênua. E eu gostei muito daquela pergunta, porque não veio a resposta na minha cabeça. A dentista disse, por quê? Meu sonho é não ter restauração para fazer. Eu ganhar dinheiro ensinando as pessoas a cuidar de si. É ensinar a dentista. O dentista, eles nos ensinam a escovar os dentes, eles nos ensinam a nos cuidar. Alguns prestam atenção no doce, porque o doce tem essas consequências, você com café, porque mancha, não sei o quê. Eles estão ensinando o tempo todo. Então, no seu curso, o que é que você tem de ensinar para os outros? Além do feijão com arroz, programação, gente. Quer ensinar programação? Ok. Agora pesquise o que estão fazendo já e venha com alguma coisa, pelo menos um pouquinho diferente. TCC de graduação, a gente não tem que fazer coisa inovadora. Mas, pelo menos, né, olhar os outros, vir com a ideia diferente, alguma coisa. Na nutrição também. Quer ver a nossa nutricionista? Tudo que ela quer, a gente está com um projeto integrado agora, que é fazer um guia nutricional que nós leigos consigamos usar. De redes vai ter, aí de sistemas, vamos lá. Você quer trabalhar com educação, você tem essa vocação, bora em frente. Na gestão, tem gestão do conhecimento, que gestão do conhecimento é difícil de explicar, mas é a cultura de compartilhamento de conhecimento. Eu tenho passagem também na gestão do conhecimento, trabalhei, na época que eu era desempregada, voluntária, me preparando para doutorado. Nós fundamos o Polo Cearense da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que tem a ver com compartilhar conhecimento. Por que a gente mapeia o processo na organização, vocês aí de sistemas? Porque você está gerindo o conhecimento. Na hora que você mapeia um processo, você aprende onde é que está o gargalo e você melhora ele. O primeiro processo mapeado no campus foi foi de atividade complementar. Tinha um gargalo muito grande depois da entrega e entre a análise das coordenações, porque você simplesmente jogava o documento lá e não dizia quais eram as horas que vocês esperavam receber. Você não tinha possibilidade de fazer a sua proposta. Aquele formulário é uma proposta. Aí eu pedi para um aluno, resolve isso aqui, porque tá muito ruim para todo mundo. Aí ele criou esse formulário primeiro comigo. E você gerir um conhecimento. Hoje, alguém explica, mas esses processos são todos documentados. Outra coisa de gestão do conhecimento, a disciplina projeto e pesquisa. Na hora que eu documentei ela, e mando ela para, inclusive, Crateus e Russas estão usando, parte do material, com o tempo vai evoluindo, porque ela já está, sempre precisa melhorar, eu estou fazendo, isso é aprendizagem organizacional. Estou falando de aprendizagem organizacional. Recursos humanos tem a sub-área de desenvolvimento também, que é treinamento, aí tem jogos para adultos, aí tem a história de adulto e criança, vamos lá. Por que isso que eu estou pedindo, sugerindo, que só vá para a escola se realmente você é sua vocação, você vai. Se não, use seu TCC, sua pesquisa como portfólio profissional. Talvez um trabalho na escola não seja. Né? Esse aluno que eu estou orientando, o negócio dele é escola mesmo, a gente vê no brilho do olho. Mas não é o de todo mundo. Tá? Então, se não é o seu olho não brilha, seu coração não bate mais forte, você quer trabalhar com ensino, aí não vou nem falar educação, vou falar ensino, que a gente já vai fechando, não é nem aprendizagem. Ensino e aprendizagem estão ligados, mas uma das grandes descobertas minha na trajetória na área da educação foi descobrir que quem estuda ensino é a pedagogia e quem estuda aprendizagem é a psicologia. Dizem que é integrado, mas na prática não é não. Então, ensino eu estou falando de didática. Aí eu vou fechando ensino tem várias coisas.
E quando é uma orientação de TCC, eu fecho em didática. Seu TCC não é educação, é didática. Como ensinar tal coisa. Aí você vai fazer um material, você vai fazer uma sequência didática, você vai fazer material. E aí, só seguindo aqui, licenciatura em computação, tem uma área, olha o currículo lá de licenciatura em computação, depois desse slide eu vou só abrir para dar um exemplo. Quem for ensinar alguma coisa de computação, quer ensinar a programar, ok. Agora vamos estudar pensamento computacional, que é uma disciplina do primeiro semestre da licenciatura de computação que eu acompanho. IHC fala, não sei as palavras certas, mas IHC não fala de um sistema que o usuário consegue aprender bem com aquele sistema, ele consegue lembrar depois, quando ele volta. Isso é aprendizagem. Você pode fazer TCC de ensino e aprendizagem lá, com um tema de IHC, essa parte específica de usabilidade. Isso é aprendizagem também. Tá? Na educação ainda tem gestão escolar. A gente encontra no campus TCCs da computação que são na área de educação. O que é que estão pegando? Esses formulários que a gente vive fazendo, vocês generosamente respondendo, que são importantes, vocês precisam acreditar nisso, pegando aquilo ali, gerando dados estatísticos, com aquelas estatísticas lá do Cristo, que eu chamo, multivariada em geral, e gerando dados estatísticos. Isso também é TCC em educação, na área de gestão escolar, certo? Falando de sistemas ou de qualquer tecnologia, uma outra forma de eu classificar, encontrar temas, eu ver o PPT de todo o sistema de informação, que é Pessoas, Processo e Tecnologia. O sistema de um TCC de informação, e para ser outro curso, né, ciência da computação, mas que mexa mais para informação. Engenharia de software a gente vê muito, tem pessoas, tem processo e tem a tecnologia. Engenharia de software trabalha muito forte com pessoas, e inclusive IHC e engenharia de software, um momento da história eram juntos, e foram se separando, mas trabalha forte com pessoas, design é o que mais trabalha forte com pessoas, trabalha mais forte com pessoas, e o de redes é o que trabalha mais forte com tecnologia, que é a infraestrutura. Cada curso tem um equilíbrio aí no meio, mas todo mundo trabalha com pessoas e processo de tecnologia. Quanto mais pessoas, deixa eu olhar o horário, quanto mais para pessoas, mais você vai ter que fazer trabalho de campo. Então, não chegue para mim, nem para a Germana. Tem um aluno de sistemas que ele passou 3 vezes na disciplina projeto de pesquisa comigo, reprovava, que ele queria fazer um TCC de gestão porque estava fugindo de programação. Até que na terceira ou quarta vez, ele descobriu, eu devia ter ido para sistema mesmo, desenvolvimento, eu estou gostando tanto. Agora, o TCC dele, TCC1 dele, ele saiu do abandono 3 semestres para nota quase 10 no seguinte. Ele achou algo que ele curtia fazer. Qualquer TCC, qualquer projeto, se é algo que você não gosta de fazer, é ruim. Isso é uma das teorias da aprendizagem. Interesse e esforço. Quanto maior o seu interesse, menor o seu esforço. E trabalhe para um dia você subir tanto interesse que você perde a sensação de que está trabalhando. Eu estou bem pertinho disso, viu? Estou bem pertinho. Se não fossem as coisas aí da gestão, algumas, porque eu gosto muito da área de gestão, mas se não fossem algumas que de vez em quando aparecem, analisar os processos de progressão funcional, os feijão com arroz que a gente pega, eu diria que eu estou bem pertinho desse nível, né? Cabelo branco serve para isso, né? Também, a gente vai chegando. Eu acho que em essência é isso, é um trabalho interdisciplinar, esteja disposto a aprender com o outro e contribuir. O que você vai deixar lá? Sim, o que eu estava na história da pessoas. Quanto mais para pessoas você for, se você está fugindo de tecnologia, significa que seu trabalho de campo vai aumentar. É claro, não existe TCC mais fácil, mais difícil. Existe projeto de pesquisa. Se você vai fazer muito, vai fazer pouco, é você quem vai dizer. TCC, os projetos, de modo geral, de disciplina também. Você que dá a fronteira do negócio.
Quanto mais animado você tá, você faz uma coisa maior e faça. Aproveite na graduação para poder errar, como dizia meu pai. No dia seguinte que você cola grau, é impressionante, é do dia para a noite. Enquanto você não recebe o seu diploma, você pode errar. No dia seguinte, não se aceita mais. Aproveite a graduação, explore, faça coisas diferentes. Eu já, na minha graduação, não tinha muito projeto, mas eu me lembro de um que a gente fez e não entregou para o professor, porque era tão extrapolado, a gente tinha medo de perder ponto, né? Mas a gente fez, a gente estava explorando as coisas. É isso, gente. Então, quer ir para a área mais saindo da tecnologia, lembra sempre do PPT, que tem um ambiente. Saiu da tecnologia, alguma coisa vai aumentar. A carga de todos os trabalhos é a mesma. Não tem diferença. Eu vou responder uma pergunta aqui. Trabalhar com criança e adulto é completamente diferente. Trabalhar de crianças é diferente. Eu trabalhava do primeiro ao nono ano, e foi muito interessante. Eu lembro, dia de sexta-feira eu tinha 6 aulas. Eram muitas turmas, e na sexta eu tinha 6 aulas. Eu dava aula de 7h15 da manhã até as 7h30 até as 11 e pouco, saía correndo, pegava minha filha, almoçava com ela, deixava ela na creche de volta e voltava. E à tarde eu tinha a turma do primeiro ano e saía a turma do primeiro ano pela porta e a do nono ano entrando. Não era o contrário. Saía do nono pela porta, a do primeiro ano entrando. Como era a minha postura? Imagine você, sai aqui uma criança de 7 anos e entra um de 15, 13, sei lá, 14, 15. Muda vocabulário, muda a postura, muda a prática, muda tudo. No IFCE, professores do IFCE têm que ensinar o técnico, o integrado, o superior e a pós. Eu conheço uma pessoa que está em 3 desses níveis ao mesmo tempo, ensinando a mesma disciplina. Em tempos de pandemia, ele está tendo que preparar material para 3 disciplinas completamente diferentes. Porque os exemplos são diferentes, a postura é diferente. E olha que eu não estou falando nem de distância muito de idade, não. Estou falando uma faixa aí entre, talvez, 12, 17, nem estou contando quando ele estava na pós, que aí era completamente diferente. Muda tudo. Quando a gente está no primeiro semestre, é muito diferente quando eu estou no sétimo, porque cada grupo, ele tem uma posição diferente, funciona diferente. Por exemplo, primeiro semestre tem caderno, tem caneta, dá para a gente fazer mais coisas, não precisa nem pedir, traga um caderno e caneta. Nos outros tem que pedir, tem que lembrar de pedir, entendeu? Sempre tem diferenças. E de adulto para as teorias de aprendizagem são diferentes, é muito diferente. É isso. Eu posso até meia-noite? Gente, eu posso ir qualquer hora, o que vocês quiserem. Começa a fazer pergunta aí, eu tenho tempo, né? 1 hora, já fechou a hora. E se unir ela com a educação. E tem uma parte falando, né? Que eu vi da Germana para me inspirar. O que as coisas que eu faço, né? Que eu gosto. Gente, meu negócio é design instrucional, é material didático. Material didático. Se você quer, por exemplo, aquele aluno que disse que queria fazer um TCC em gestão de TI, como ensinar a gestão de TI, eu estou topando. Eu consegui aprender para ensinar o COBIT, que a aluna, na época, achou que eu gostava do COBIT. Eu disfarcei bem. Ensinei de um jeito que ela aprendeu tão direitinho que depois foi fazer TCC perto disso. Quem não quer sair da tecnologia, ensina ela com a educação. Pronto, era o que eu estava falando aqui desse slide, ó. Vai ter o curso, Silmara. Diz aí que eu dou exemplo de verdade. Sem ser no mundo das ideias só. Vai ter o curso, Silmara. Redes, pronto. Redes. Redes tem uma área muito necessária em redes que eu vejo em educação, é a parte de, na área de segurança, chama de engenharia social. Engenharia social. Vai lá, problema de segurança. A pessoa não sabe lidar com esses e-mails que estão chegando, onde é que estão as suas senhas. Nessa área de engenharia social, vê só, você vai procurar a parte mais humana não, né? Tudo é humano, mesmo que eu estou emendando o fio que vai passar corrente elétrica, eu estou pensando nas pessoas, na segurança delas.
mas no lado com mais contato humano, eu acho que é isso que quer dizer, que tem teu curso da área de redes. Então, por exemplo, você pode, quando você for fazer tem a disciplina Projeto Integrado, né, do curso de redes. Qual semestre você está, Silmara? Quinto. O projeto integrado Quinto já fez o projeto, está no projeto integrado agora. É você procurar o lado mais humano, mais contato com pessoas. Tudo tem aprendizagem. Lembra do meu caso da dentista lá? Tudo tem aprendizagem no meio. É você, na hora que você faz um material, um manual, uma etiqueta, que você bota uma etiqueta 110 ou 220 num cabo, isso é um material educativo. Você acha que a construção de interface desses softwares e programas influenciam no aprendizado e como ele funciona? Sim, é a parte da área de IHC. A interface do software e programas influenciam no aprendizado é exatamente o que a IHC estuda. Tá aí, o que a Ana Lívia falou, a gente poderia pegar a carona para a Silmara, que é a interface de tudo que eu faço. É a interface com o usuário, né? Interação humano-computador, o nome antigo era interface humano-computador. É toda a interface que você tiver com o seu usuário. É onde pode ter. Se o Mário já está no projeto de pesquisa, teria que ver, conversar, achar alguma coisa. Mas procurar o lado mais contato com pessoas. E a interface, é sempre interface. O que é o material didático? Eu estou produzindo material didático agora on demand, como diz, né? Eu produzindo, o primeiro aluno que eu oriento, são 30 projetos, são uns 35, o primeiro que eu oriento, ele diz, entrega errado, porque não entendeu. Aí eu melhoro a explicação. O que é melhorar a explicação? Melhorar a interface. É a cor, o fluxograma do sistema todo colorido, eu toda feliz. Aí fui orientar uma aluna, ela fez, professora, tudo bem com as cores, eu sou daltônica, não precisa ficar falando das cores, não. Aí eu, ai, meu Deus, desculpa. Eu nunca cogitei essa possibilidade. Então, tem uma informação que eu esperava que se aprendesse com aquelas cores, essa aluna não está aprendendo. E eu ainda não parei para botar as marquinhas que eu sei que eu tenho que fazer para poder o daltônico entender. É o contato com o usuário mesmo. Aí teria que ver depois, Silmara. Não sei se você já está no seu TCC. O ensino de redes. Pronto, aí vai. Uma metodologia diferente de quê? Você fez pesquisa das metodologias e qual é a metodologia de ensino que você está usando? Sabe? É aí que tá. Como é que funciona um TCC desse? Funciona se você ficar com leigo igual a você. Aí dá certo. Mas se vier para mim, eu vou mandar estudar um mínimo de didática, de planejamento. Eu nem mando muita coisa, não. É didática e plano de aula só. Mas tem que ter como ensina. Entendeu? E assim, a área já está aí, até eu ensinei redes há 500 anos atrás, e está aí há muito tempo. Qual é o problema? Aí eu vou falar numa telinha aqui. Projeto de pesquisa sempre começa com um problema. Eu vou abrir, acho que é a última tela aqui. Deixei aqui separado, mas acabei saindo, né? Quem é do design vai reconhecer. Aqui. Ai, Robson, se não tá para fora, eu vou ficando. Ele abriu o microfone ali. Vou botar aqui. Tudo começa com problema. Qual é o problema? Ensinar redes. Ensinar bem, isso não é problema de pesquisa, às vezes, relação do curso de redes. Você tem que pesquisar bem o que as pessoas estão fazendo. Ó, esse aqui. Tudo começa com um problema. Projeto integrado, projeto de pesquisa é exatamente a mesma coisa. Qual é o problema que você vai resolver? Os professores, vamos lá, dentro do ensino de redes, o professor não está ensinando direito, o aluno não está conseguindo aprender, o material didático é ruim, como é que você melhora o ensino de redes? Você vai trabalhar com material didático, você vai trabalhar com didática, você vai trabalhar com formação de professor, você vai trabalhar com aprendizagem, estilo de aprendizagem, você vai trabalhar, tem um aluno que está trabalhando com concentração e foco, para resolver o problema de aprendizagem de qualquer coisa, qual é o problema especificamente que você quer resolver. Aí depois você vai pesquisar referências,
Isso aqui é o processo de design, processo de projeto, design thinking, o nome que você quiser, é sempre a mesma coisa. Você vai pesquisar referência, conceber uma proposta, vai para a banca de TCC1, ou vai para uma pré-banca de projeto integrado, depois você detalha e desenvolve. Então, qual é exatamente o problema? Ensino de redes, se você ficar nesse nível, você não sai do canto. Porque tem 1000 possibilidades do problema. 1000 possibilidades. Tá? A gente pode marcar um momento para conversar. Ensino das disciplinas é o quê? Material didático? Pode ser. É isso que eu tenho feito. Só para fechar, eu trabalho com material didático. Qualquer coisa que facilite esse tipo de coisa que você está fazendo. Agora, tem que estar disposto a ensinar, estudar um básico sobre ensino. E eu vou para o material didático. Porque eu não vou mexer com a professora. Tu pode deixar teu e-mail ou com os contatos Sim. no chat, ou então passar pra gente ver quem quiser entrar em contato contigo já. A melhor forma do meu e-mail é aqui, ó. É o site de sistemas, ó. Sabe por quê? Porque tem minha agenda lá. Barra coordenação. Aí você entra lá no menu coordenação, tem meu nome, lá em cima tem meu e-mail, tem um espaço antes do arroba, não é a digitação, é para eu fugir, aí falando das coisas de redes, é para eu fugir dos robozinhos. Tem meu e-mail, tem um link para minha agenda, e nesse link para agenda, tem assim, asterisco coordenação SI. Você pode me procurar no Hangout direto, nesses momentos. Eu só estou com um problema de Hangout, que a primeira chamada, ele não está me notificando. Eu estou passando por mal educado. Então, o primeiro Hangout, você tem que mandar um e-mail também. Tânia, ó, tô querendo falar contigo, eu quero falar contigo no Hangout, olha esse e-mail. Aí eu aceito. Aí você, lá na minha agenda, você vai ver os que eu estou em sala de aula, os que eu estou orientando a equipe, sempre tem, e tem asterisco, coordenação SI, asterisco. Aproveitando que o público aqui, parte SI, como coordenadora, quer celular comigo? Me chame prioritariamente naqueles, asterisco SI, asterisco, a chance de eu responder na hora é quase 100%. Viu? Aí você entra em contato comigo, ali chama, a gente marca um horário para conversar. Muito bem. Se deixar silêncio, eu vou começar a falar, Robson. Aí é assim. Assim. Eu não sei se o pessoal. Pelo pessoal que vocês quiserem ficar, a gente sempre tem a gravação e depois a gente sempre faz um momento de bate-papo depois. Então pode, depois, fora a gravação, o pessoal pode ficar na sala. A gravação já está passando muito, fica muito longa, fica ruim de ver. Exatamente. Inclusive, depois eu ia te perguntar, mas pra gente não. Aliás, eu queria primeiro agradecer a sua participação. Eu não esticar também, né? Eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado por estar participando, falando um pouco desse assunto que é tão importante. Como tu disse, muitos alunos querem fugir, acabam tentando fugir dentro da pesquisa ainda, então, mas é um assunto bem importante. Se achar uma coisa, não é feio recomeçar, não, sempre pode ter uma oportunidade de novo, o importante é que ache uma coisa legal, mesmo que não goste, faça alguma coisa que goste menos, não goste menos, não seja um ódio. Mas eu queria, antes de encerrar, se tu pudesse falar um pouquinho da tua opinião justamente sobre, lá do começo que tu estava falando sobre ensino, tua opinião sobre a retenção, tipo, já a gente falou de tempo, o que tu acha dessa da disciplina UFC, com essa questão de a gente tem as aulas de 2 horas, qual a tua visão que tu tem, já que tu tem mais experiência com ensino, como fica a questão... Aula de 2 horas... Isso, uma hora, o tempo de duração das aulas, pratico. E nessa pandemia agora, com o remoto, mudou um pouco. Você está falando remoto ou no presencial? Isso, para uma comparação dos dois, como tu acha que é antes e tu acha que como está funcionando agora? Tem pós e o grande segredo das minhas... Eu tenho uma passagem pela EAD também, educação à distância, publiquei um tempo. Publicar, gente, entenda que não é simplesmente dizer publicar é igual fazer prova. Sabe, se você tem um artigo e você consegue que aceitem aquele material, você passou na prova, é uma autoavaliação. E uma das coisas legais que eu aprendi foi que a gente não deve comparar, sabe? Quando a gente compara, a gente se apega a algo que a gente não tem. O que eu tenho hoje é um ensino que precisa ter um contato
Síncrono, como a gente está aqui com 1 hora, já cansou, porque não tem interação. Na sala de aula, eu gosto das 2 horas, eu trabalho cada vez mais com prática, cada vez com menos slides, mesmo a disciplina, por exemplo, a de GEST-DIZ, né, gestão da informação, sistema de informação, que é bem teórica, eu não trabalhava com slide, não. Não precisa, eu levava uns papéis, levava uns estudos de caso, umas sínteses que eu tenho, e a gente ficava ali interagindo, construindo junto. No remoto, como não tem essa real interação, não dá para ser 2 horas de aula, é 1 hora de aula seguida no máximo. Mas eu sinto falta do encontro síncrono, da pergunta em tempo real, realmente. Mas acaba que não funciona muito bem, os alunos acabam não abrindo a câmera, não sei se é questão de gravação, eu não sei o que está acontecendo, mas a interação não funciona muito bem, às vezes também eu tenho turma grande, né? O pessoal do cálculo, não sei como é a vida nas aulas de cálculo, eu já até sei que eu fui me formar, mas é bem difícil, é diferente. O que acontece é o seguinte, tá aqui meu copo, né, meio cheio, meio vazio, deixa eu tomar um golinho para ficar metade. Meio cheio, meio vazio, velha história. Eu vou sempre olhar o meio cheio. Se eu não tenho gerência sobre o meio vazio, eu vou olhar para ele, mas eu vou explorar esse daqui. Porque a parte cheia é o meu potencial. Quem fizer análise SWOT, forças, fraquezas, planejamento estratégico, você sabe. Você resolve sua fraqueza explorando suas forças. E aí eu olho sempre as minhas forças. O que é que eu tenho de forças hoje? A gente precisa de material didático. Esse trabalho aí da Silmara, ele é a hora oportuna dele agora. A gente precisa de material didático, que o aluno vai aprender sem precisar daquela aula, já que a gente não tem aquela aula prática de interação. Ou mesmo, a gente vai voltar, vocês vão ver, vai ser uma chuva de sala de aula invertida na volta, quando a gente voltar presencial. Porque a gente está cheio de material didático. Por que a gente não fazia sala de aula invertida, que para mim é o óbvio, gente, eu acho que desde que eu me entendo por gente, quando chamava alfabetização. Para mim era o óbvio que eu ia estudar primeiro em casa, para chegar na aula, tirar dúvida. Eu, no mínimo, passava o olho no material, eu sabia qual era o assunto que o professor, na graduação, eu lembro bem. Eu olhava qual era o assunto da aula para levar a dúvida. Não chegava zerado, não, senão eu perco o tempo. E a gente agora está produzindo muitos materiais que vai possibilitar a gente ir para essa aula como é para ser, aquelas 2 horas, mas de interação, de aprender, de estudar caso, de trabalhar no nível cognitivo lá em cima. Porque quando a gente funciona do jeito que está o tradicional, não é Campus Quixadá, não, estou falando da educação brasileira, é o conteudista básico, a gente está no nível cognitivo lá embaixo. Aí você vai trabalhar no mercado e não sabe fazer nada. Porque o mercado é problema, é lá em cima. Eu queria ter os materiais para o aluno em casa estudar com eles, e na sala de aula a gente ficava no estudo de casa. Então, eu vejo que não dá para comparar, não. São duas coisas diferentes. Muda tudo. Não dá para comparar. Tânia, muito obrigado. Foi bem precisa mesmo. O Vlad depois, olha, tu tá na sala, tem alguém dizendo que não tá com permissão de acesso. Olha esse é o formulário para quem não assinou, poder assinar e ganhar as horinhas, que as horinhas são importantes, contam bastante. E agradecer mais uma vez a Tânia. Tânia, a gente vai parar de gravar, mas o pessoal pode ficar no chat à vontade, conversando. Inclusive, você pode ficar conversando com o pessoal. Certo. Fica à vontade. Tá, a Vlad tem que avisar o Jean para parar, porque ele disse que tá sem ouvir, ó. Deixa eu usar ele aqui. Eu vou precisar sair um pouquinho, mas foi um prazer mesmo, Tânia. Gostei bastante. Eu vou até rever depois que eu me senti um pouquinho ali no contexto de algumas fugas. A gente sempre faz. Então, Tânia, eu queria deixa o pessoal falando aí. Né? Eu pedi pro Jean cortar a gravação porque ele disse que tá sem o fone. Não, mas tá gravando ainda. Tânia, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui o tal do meu canal do YouTube, tá? Tem lá, Escrita Acadêmica Sem Sofrimento. Vejam lá. Curtam e compartilhem.
E, por favor, assine para eu chegar, pelo menos assim, para eu chegar até o 100, para eu poder pedir um link personalizado, e depois você sai, fica à vontade. Mas deixa eu ganhar meu link personalizado primeiro. Tânia, eu pedi desculpa aqui, né, porque eu não acompanhei todo, mas eu queria agradecer, eu acho que pela interação aqui, eu acho que o pessoal gostou bastante, né? E eu acho que é muito bom essa conversa de estar orientando, né? E a gente começou esse projeto assim, meio que sem querer, para dar um apoio assim, né, nessa época de pandemia, né? E ter o contato com os alunos, né, com os egressos, e aí depois se estendeu para os professores e está se mostrando que foi um acerto, né, assim, de ter essa conversa, né. Eu agradeço por você ter participado, tá? Eu que agradeço, é uma ótima oportunidade mesmo. Então... Bom, tá gravando ainda, que a gente... Tu quer deixar alguma palavra final antes de terminar? Não, é só porque eu tenho uma pergunta aqui que eu queria aproveitar que se a Silmara quiser continuar, a gente vai ter um pouquinho aqui. Porque ela está falando de material didático também, entendeu? É a parte que a gente pode trabalhar, produzir material didático. Mas o tempo todo, porque aqui, falta de infraestrutura para a prática, aí você vai encontrar material didático. Material didático. Você tem que ver como ensina tal coisa. Que a forma de ensinar FUP é diferente de ensinar português, de eu ensinar o assunto que foi, das práticas de redes. A gente vai aí usar um pouquinho do pessoal que fala de materiais, a disciplina de História do